Ele é uma das figuras mais temíveis e poderosas de toda a Bíblia. Um rei conquistador, um arquiteto de impérios cuja simples menção evocava imagens de exércitos invencíveis e uma capital de esplendor inigualável. Falamos de Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia. Para a maioria, sua história é a de um tirano orgulhoso que desafiou a Deus, destruiu o templo de Jerusalém e foi humilhado de forma espetacular. Mas e se eu te dissesse que essa é apenas a superfície da história? E se houvesse um detalhe, uma peça do quebra-cabeça escondida à vista de todos, que não apenas muda nossa percepção sobre este rei, mas que recalibra a forma como entendemos o plano de Deus para toda a humanidade? Muitas vezes, lemos as Escrituras em busca de heróis e vilões. Mas a verdade é muito mais complexa e infinitamente mais bela. A pergunta que raramente fazemos é: por que o livro de Daniel, um texto sagrado para o povo judeu exilado por este mesmo rei, dedica um capítulo inteiro não a uma profecia sobre Nabucodonosor, mas a um testemunho escrito pelo próprio Nabucodonosor? Por que dar voz ao opressor? Se você já se perguntou sobre o propósito mais profundo por trás das histórias que pensamos conhecer, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque hoje vamos desvendar um mistério que conecta impérios e a eternidade. Para entender a magnitude do que está oculto, precisamos primeiro nos transportar para seu mundo. A Babilônia de Nabucodonosor não era apenas uma cidade, era o centro do universo conhecido. Seus muros eram lendários, seus jardins suspensos, uma das maravilhas do mundo antigo. Ele era um homem que olhava para sua criação e via a personificação de seu próprio poder e glória. A arqueologia confirma a vastidão de seus projetos de construção. Inscrições em tijolos babilônicos encontrados hoje dizem repetidamente: "Eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, que construí isto." Seu orgulho não era um defeito de caráter. Era a política de Estado, a teologia de seu império. Ele era o sol em torno do qual o mundo girava. É exatamente neste auge de poder e autoadoração que Deus decide intervir, não como um raio do céu, mas com um sonho perturbador que prepararia o palco para a mais profunda transformação já registrada de um líder mundial. A jornada para desvendar este detalhe oculto nos leva diretamente ao capítulo 4 do livro de Daniel. E o primeiro fato surpreendente, que muitos leitores apressados não percebem, é a sua autoria. O capítulo não começa com "e Daniel disse" ou "veio a palavra do Senhor". Ele começa com as palavras do próprio rei, Nabucodonosor, o rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Este capítulo é, na verdade, um decreto real, uma carta aberta ao mundo inteiro, escrita pelo homem mais poderoso da terra. Ele mesmo nos conta sobre o sonho que o aterrorizou, uma árvore imensa que chegava aos céus e era vista de toda a terra, cheia de frutos e abrigo para todos os seres. Então uma voz celestial ordena que a árvore seja cortada, mas que seu toco e raízes permaneçam, amarrados com ferro e bronze, para que vivesse com os animais do campo e seu coração de homem fosse trocado por um coração de animal por 7 tempos. Daniel, com o coração pesado, revela a interpretação. A árvore era o próprio Nabucodonosor, e sua queda iminente era um decreto do Altíssimo para humilhá-lo, até que ele reconhecesse que o céu governa. O texto é claro. Um ano depois, enquanto o rei se vangloriava no terraço de seu palácio dizendo: "Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência?" A sentença se cumpriu. Na mesma hora, ele foi afastado dos homens e passou a comer capim como os bois, seu corpo molhado pelo orvalho do céu, até que seu cabelo cresceu como as penas da águia e suas unhas como as garras dos pássaros. Esta não é apenas uma punição, é uma desconstrução teológica. O homem que se via como um deus foi reduzido a um estado sub-humano, forçado a viver como uma besta. O seu orgulho o elevou em sua própria mente, mas a realidade o rebaixou abaixo de seus súditos. Contudo, a parte mais crucial da história não é a sua queda, mas o que aconteceu no final desse período de humilhação. O texto diz: "Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu." Esse simples gesto, o ato de olhar para cima, foi o catalisador que mudou absolutamente tudo, revelando o verdadeiro propósito por trás de sua terrível provação. Quando Nabucodonosor levantou os olhos ao céu, seu entendimento voltou.
e as primeiras palavras que saíram de sua boca restaurada formam o coração do detalhe oculto que muda tudo. Ele não apenas agradeceu, ele fez uma das mais profundas e teologicamente ricas declarações de louvor a Deus encontradas em todo o Antigo Testamento. Ele diz: Eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe dizer: que fazes? Pare por um momento e absorva isso. Este não é um profeta de Israel falando, este é o rei pagão, o conquistador, o destruidor do templo, proclamando a soberania absoluta, o poder inquestionável e o domínio eterno do Deus de Israel. Essa revelação é poderosa, não é? Se essa perspectiva está abrindo seus olhos para a profundidade da Bíblia, deixe um amém nos comentários, para que eu saiba que estamos conectados nessa jornada de descoberta. A beleza aqui está nas conexões bíblicas. O tema da soberania de Deus sobre as nações é central nas Escrituras. Isaías diz que as nações são como um pingo num balde para Deus. O Salmo 2 fala do riso de Deus diante dos reis da terra que se levantam contra ele. Mas em Daniel 4, não temos um profeta falando sobre a soberania de Deus. Temos o maior rei da terra testificando dessa soberania em primeira mão. A história de Nabucodonosor torna-se um eco poderoso da Torre de Babel, que ocorreu na mesma região. Em Babel, a humanidade se uniu em orgulho para alcançar os céus. E Deus os confundiu e espalhou. Com Nabucodonosor, vemos a história de Babel em um nível individual. Um homem, em seu orgulho, tenta ser como Deus, e Deus o humilha. Mas, ao contrário de Babel, a história de Nabucodonosor termina com restauração e adoração. Ele é o testemunho vivo de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Um princípio que ecoa por todo o Novo Testamento, especialmente na carta de Tiago e na primeira de Pedro. A confissão de Nabucodonosor é a prova de que o plano de Deus nunca foi confinado a um único povo, mas sempre teve um alcance global. E o fato de ele ter transformado sua experiência em um decreto oficial para o mundo inteiro nos leva à aplicação final e mais impactante de todas. Então, como esse detalhe, a autoria e a profundidade da confissão de Nabucodonosor muda toda a história da Bíblia que conhecemos. Muda porque revela que o coração de Deus sempre esteve voltado para a redenção de todas as nações, não apenas de Israel. Aqui, no coração do Antigo Testamento, temos a evidência inegável. Deus estava disposto a intervir pessoalmente na vida do mais poderoso rei pagão do mundo, não para destruí-lo, mas para salvá-lo de seu próprio orgulho e transformá-lo em um pregador de sua glória. A história de Nabucodonosor deixa de ser apenas sobre a queda de um tirano e se torna um poderoso prenúncio do Evangelho. Ela nos mostra que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Se Deus pôde alcançar o coração de Nabucodonosor, o arquiteto da Babilônia, ele pode alcançar qualquer coração. Esta história se torna um espelho para a nossa própria jornada. Todos nós, em algum momento, construímos nossas próprias Babilônias, nossos reinos de sucesso, de autossuficiência, de orgulho. E muitas vezes é preciso que Deus nos permita passar por um período de humilhação, um deserto onde somos despidos de nossas falsas seguranças para que finalmente façamos a única coisa que pode nos restaurar: levantar os olhos ao céu. A aplicação para nós hoje é inspiradora e motivacional. Sua vida pode parecer estar em ruínas. Seu orgulho pode ter sido ferido. Você pode se sentir perdido como um animal no campo. Mas a história de Nabucodonosor nos garante que esse não é o fim. O ponto de virada está em reconhecer a soberania de Deus. No momento em que você para de olhar para suas próprias forças e olha para o alto, a restauração começa. O Deus que restaurou a sanidade, o reino e a dignidade de Nabucodonosor é o mesmo Deus que anseia por restaurar você. Portanto, o detalhe oculto não é apenas um fato histórico, é um convite. É Deus usando a história do mais improvável dos homens para nos dizer:
Meu amor e meu poder são maiores do que o seu orgulho. Minha graça pode transformar o maior império em um púlpito e o maior pecador em um adorador. Por isso, eu te encorajo a não apenas ouvir essa história. Abra o livro de Daniel, capítulo 4. Leia o decreto de Nabucodonosor com seus próprios olhos. Deixe que as palavras do rei que conheceu Deus na poeira da humilhação falem ao seu coração. A verdade mais profunda da Bíblia não está em entender apenas as regras, mas em testemunhar a incansável busca de Deus pelo coração humano, seja ele de um pastor ou de um rei.